Para discutir a polêmica sobre a limitação do uso da banda larga fixa no Brasil, nós convidamos os professores Marcelo Zucco, da Escola Politécnica da USP, e também o professor Demi Guettico, que é do Comitê Gestor da Internet do Brasil e diretor-presidente do NIC-BR. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso estúdio, no Estúdio Univesp, para falar desse assunto que gerou polêmica. No último dia 22, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proibiu que as operadoras limitassem a franquia dos seus usuários de banda fixa, porque a Vivo, alguns meses atrás, havia anunciado que passaria a comercializar planos com limitação dos seus usuários, tentando limitar um pouco o uso de internet, principalmente por conta de alto consumo, né? Principalmente por download de vídeos, etc. As operadoras começaram a fazer uma movimentação nesse sentido. E eu queria começar primeiro pelo professor Marcelo, sabendo qual que é a sua opinião sobre isso, professor. Deve haver ou não deve haver uma limitação do uso da banda larga fixa no Brasil, na sua opinião? Olha, eu acredito que não deve haver essa limitação. E isso é um sintoma de um problema que se arrasta há décadas no Brasil, que reside exclusivamente na nossa falta de infraestrutura. Enquanto as aplicações da internet não demandavam banda, você podia, como eu comentei com meus alunos ontem, vender terreno em Marte. Você vendia uma banda que as pessoas não usavam. Na hora que você começa a ter uma ruptura de acesso a dados, a questão do Big Data, a questão do vídeo, na hora que surge na internet, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, essa demanda por alto tráfego, a gente acaba constatando a nossa triste realidade. O Brasil não tem infraestrutura de banda larga, o que trará severas consequências à competitividade desse país nos próximos anos. Professor Demi, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Também concorda com o professor Marcelo? Eu concordo, evidentemente tem nuances na visão dos dois casos, mas acho que nós estamos alinhados no fato de que isso não é bom para o brasileiro como internauta. Eu diria que de fato existe algum problema de infra, mas a gente tem planos sendo ofertados há bastante tempo. Acho que isso é mais uma jogada econômica de ver como é que se monetiza melhor alguma coisa, que acho que não é adequado nesse caso específico. E só para comentar, quer dizer, a internet de alguma forma se reajusta. Então, é verdade que hoje tem um grande consumo de filmes e de vídeos, né? Mas também é verdade que essas coisas não estão mais em Miami, essas coisas acabam morando perto do seu provedor. Então, se você tem um bom canal da sua casa até seu provedor, ele não precisa atravessar o oceano para trazer o vídeo para você. O oceano está do lado lá, ou num ponto de troca de tráfego, ou no cachê dele. Então, a engenharia da internet, de alguma forma, se reajusta. Então, nem tudo que você usa de banda da internet envolve viagens intercontinentais ou fora do país. A grande maioria disso é resolvido localmente. E principalmente as coisas que têm muita interação, como jogos e coisas desse tipo, se você tiver que ir longe, a latência é tão ruim que você não vai conseguir jogar. Então, isso só é jogável se o outro lado estiver próximo. Então, o que eu diria é que essas coisas geram necessidades que se autorresolvem de alguma forma. Quer dizer, a topologia acaba atendendo à necessidade do usuário. Quer dizer, então a tese das operadoras de que a banda larga ela poderia ficar praticamente extrapolada em todas a sua potencialidade com o uso ilimitado dos usuários, na sua opinião, é uma tese que não se justifica. Certamente há um crescimento de demanda, certamente há necessidade de infraestrutura, mas isso não é linear, que não é proporcional. À medida que você vai usando mais coisas, essas coisas vão para perto de você. Ninguém vai alimentar um filme de Miami, não tem o menor sentido. Quer dizer, essas coisas vão migrando para perto de você. Então, a internet vai se autoajustando às necessidades dos usuários. Então, se você passou a ter um uso de 1 para 10 mega, isso não quer dizer que a operadora vai ter que decuplicar a capacidade dela internacional, porque boa parte desses 10 megas são resolvidos localmente. Você não vai assistir na Mongólia um filme. Esse fato de tentar limitar a banda larga aos usuários dividiu aqui um pouco a opinião dos especialistas, e a Folha de São Paulo escutou um professor da Universidade de Brasília, o Rafael Timóteo, que ele defende o modelo proposto pelas companhias, dizendo o seguinte, que o serviço de telecomunicações precisa de um modelo rentável para que as empresas invistam em infraestrutura, que se a população consumir livremente, uma hora a banda larga pode se esgotar. O que o senhor acha disso, professor? Então, não discordando do professor Demi, o assunto é complicado, ele precisa ser analisado por partes, né? Eu tenho insistido muito que nós temos uma infraestrutura deficitária no país. Por outro lado,
concordo plenamente com o professor Demi, existe uma plasticidade em relação à infraestrutura da tecnologia da internet. A internet ela tem essa maleabilidade e essa autoconfiguração. E existe um terceiro ponto, que além da infraestrutura, além da tecnologia, que é o econômico, né? A posição do professor de Brasília é muito ingênua, porque o mercado brasileiro, se a gente olhar do ponto de vista econômico, ele é um dos mais rentáveis do mundo. E não existem, e também um dos mais desregulamentados, não existem obrigatoriedades, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, em países nórdicos ou na própria Coreia, de compromissos de infraestrutura em relação à qualidade de serviço. É tanto que isso era alvo de muita reclamação nas organizações relacionadas com proteção a direitos do consumidor. De novo, muitas empresas prometiam uma banda que eram incapazes de oferecer. A relação econômica, ela tem que ser amarrada e foi, assim, de causar indignação a postura de uma agência reguladora que se coloca do lado dos prestadores de serviço e não do consumidor. E aí existem implicações aí também jurídicas nessa questão. Ou seja, eu acho que foi muito bem escolhido o problema, porque ele é complicado sobre vários ângulos, né? Para complicar mais ainda a situação, nós começamos a ter movimentos econômicos como o Facebook, o Uber, o WhatsApp, todas as empresas caem nessa categoria. São aquelas empresas que marginalizam as situações de infraestrutura local. Elas tomam vantagem no modelo econômico das infraestruturas dos países. Algumas delas querem investir em mais banda larga. Eu escutei uma notícia recente que o Facebook quer ampliar a capacidade de internet, porque isso é uma barreira aos seus negócios, mas elas não investem em nada nisso. Ou seja, existe uma certa desregulação do nosso modelo no Brasil, tanto que o Brasil ele é um disparate, ele tem um dos maiores consumos no mundo de internet, das mais caras, e tem nos rankings de infraestrutura uma das posições mais baixas. Isso claramente é um sintoma de falta de regulação e talvez de falta de papel da própria Anatel nesse contexto. Essa regulação que o senhor está falando, quer dizer, essas próprias empresas que o senhor disse, Facebook e outras, elas também deveriam ter o seu papel no investimento de infraestrutura, então, nessa regulação que poderia acontecer? Veja, são empresas que de alguma forma são responsáveis por esse aumento de tráfego. Aí eu queria escutar até a palavra do professor Demi sobre isso. Antes de eu passar a palavra a ele, eu só queria dizer o seguinte, só para explicar um pouco essa desavença que aconteceu, como o senhor bem disse, né? O presidente da Anatel chegou a fazer uma declaração de que tinha chegado o fim da era da internet ilimitada, da banda larga ilimitada aos usuários, e o presidente da OAB rebatendo essa afirmação foi até uma desavença meio séria. O presidente da OAB falou, olha, chegou o fim da era das agências reguladoras como a Anatel. Então foi uma conversa, uma discussão bastante séria. E eu queria saber a sua opinião, professor, a parte de infraestrutura, como o professor Marcelo falou. Essas empresas que são as provedoras de conteúdo e de redes sociais também na internet, como o Facebook, também deveriam ter seu papel dentro do investimento de infraestrutura? Bom, primeiro, eu acho que esse conjunto de empresas que são as teles, como bem falou aí o professor Marcelo, não tiveram resultados ruins ano passado, e eles têm, então, é um dos setores que tem dado bom resultado. Então, apesar da crise, né? Apesar da crise. Então, a primeira coisa que eu colocaria uma certa dúvida nisso, não sou especialista na área econômica, não vou dar palpite na área, mas eu não acredito que os números mostrem nenhuma crise específica nesse setor. Segundo, um ponto grave aí é o que é a internet. O Brasil foi muito sábio quando, em 95... e depois em 97, na LGT, separou a internet das telecomunicações. Então, um caveat, um aviso que eu faria em relação a essa posição da Anatel, é que isso nos leva a dar como certo que ela tem algo a dizer nessa área de internet, o que não é bem verdade a partir da LGT. Então, independente se o que ela fala é a favor ou contra o usuário, precisa lembrar que a internet é algo que é tratado multissetorialmente. A LGT, só para a gente lembrar, a Lei Geral das Telecomunicações. Então, quer dizer, eu diria o seguinte, tudo bem, todo mundo é chamado a dar palpite na área, mas esse setor não está sob as asas da Anatel diretamente, porque ela cuida de telecomunicações. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, sem dúvida, né, a internet é uma ruptura em todos os setores,
E a gente viu isso em computação, com certeza, em outras áreas. Certos mercados que tinham determinado retorno, determinada complexidade, determinada ação, vão mudando com o tempo, né? Falando com o professor Marcelo, ele falou que ele carrega um computador que tem um teraflop no bolso. Na época da Cray, quando a Cray fazia supercomputadores, custava uma infinidade de dinheiro. E ocupava essa sala. Então, certamente a Cray dizia, pô, mas esses caras destruíram o meu negócio. Destruíram. Quer dizer, certos mercados aparecem. Quem fabricava máquina de escrever não vende nenhuma hoje. Ninguém mais compra uma máquina de escrever. Então, as teles têm que saber que o mercado tem mudado. Aquilo que podia ser uma cereja do bolo no passado, agora é só parte de uma commodity, de algo que é comum. Então, tem gente que vai se meter a fazer isso. E as coisas vão mudando. É claro que quem está no status quo vai tentar defender o seu status quo até onde der, é perfeitamente natural. Mas também é perfeitamente natural você fazer um cheque de realidade, um teste de realidade, e ver o que de fato segue e o que de fato não segue. Só para fechar nessa parte do pessoal que usa a infraestrutura, eu imagino, essas contas precisam ser feitas adequadamente, mas quem oferece serviços de alta capacidade contrata essa capacidade em algum lugar. E os usuários que querem usar aquilo precisam aumentar as velocidades deles nas casas deles. Então, essa equação, teoricamente, se resolve. Onde essa equação não se resolve? No mundo das teles, quando eu faço uma ligação telefônica do Brasil para a Austrália, eu pago a operadora nacional, mas eu tenho que remunerar a cadeia inteira até a Austrália. Então, existe um acordo entre elas de repasse dessa entrada, porque elas se remunerem entre si. Eu não pago a operadora da Austrália, mas ela recebe de algum lugar, porque eu estou gerando um serviço lá. Isso também acontece na internet, mas essa é uma área cinzenta e que esse pessoal não deixa ficar muito visível. Então, pode ser que há problemas de acordo entre elas, pode ser que o dinheiro que eu pago num lugar não flui para outro, isso eu não sei se acontece ou não. Mas do ponto de vista do modelo visto por fora, né, quem dá serviço contrata uma banda enorme para poder dar serviço e quem recebe serviço cada vez mais contrata a banda também. Então, eu não sei onde está faltando uma parcela adicional. O Ronaldo Lemos, que ele é representante do MIT Media Lab no Brasil e advogado e pesquisador na área de internet, ele escreveu na sua última coluna que nós brasileiros, investimos pouco em infraestrutura em comparação com os nossos vizinhos da América do Sul, né? E que, segundo ele, seria necessário um novo plano nacional de banda larga e que mais investimento significaria ficar menos refém do aumento de franquias ou da limitação do uso de franquias. O que o senhor acha disso, professor? Essa é a grande bandeira, né? O fato é que, no caso da internet, do jeito que ela foi preconizada e os instrumentos que o governo tem hoje são editais, no 4G foi mais promissor, porque a concessão foi vinculada a investimento em infraestrutura, certo, o que não é o caso da internet. Então, assim, é uma bandeira antiga da comunidade, um plano nacional de banda larga, até porque um dos nossos maiores problemas é o nosso backbone nacional. De tal forma que a própria comunidade científica, para se proteger disso, tem seus próprios backbones. Nós temos a FAPESP aqui em São Paulo e nós temos a RNP em nível nacional. Porque não conseguiríamos talvez sobreviver se dependemos de outro modelo. Agora, a gente tem que ver coisas mais profundas, a atitude, né? Quer dizer, a atitude das operadoras é uma atitude predatória do ponto de vista econômico, qualquer que seja a razão econômica deles. Não podemos realmente dizer que é um segmento que está sofrendo da crise. É um crescimento que há 2 décadas cresce 2 dígitos ao ano, apesar de todas as crises que o Brasil está passando. E apesar também da queda do uso do telefone propriamente dito. Uma coisa que nós temos que ver é que grande parte dessas empresas é controlada por multinacionais. E o que aconteceu é que o dólar caiu. Então, as remessas de lucro diminuíram, apesar do mercado estar crescendo. Então, pode ser que isso seja até uma pressão externa ao país. Agora, vamos ver que, do ponto de vista, voltando à questão técnica, complementando o que o professor Ademir falou, eu acabei de voltar de congressos nos Estados Unidos e nós estamos organizando um aqui no Brasil. Com essa questão da internet das coisas, com essa questão da banda larga, a gente vê uma ruptura no padrão de consumo da internet. A partir de 3 anos, dados que eu vi de empresas como da IBM, da própria Google, o padrão de tráfego ele foi explosivo. Tanto que eu sou um projetista de eletrônica, a recomendação é pensem como projetar diferente os IoTs, levando em conta 2 coisas. Protocolos mais leves, porque isso está gerando um tráfego explosivo e menos consumo de energia. Quer dizer, existe uma ameaça clara ao consumo de energia e ao tráfego. Algumas nações do mundo
que tem uma visão progressista, como o caso do Japão, falou, ótimo, então nós vamos triplicar a nossa capacidade de tráfego. Parece que houve uma notícia concomitante aí que o Japão vai oferecer conexões de 2 GB por preço de banana, né? É muito interessante a visão subdesenvolvimentista, exploratória e predatória do país. Quer dizer, nós vamos punir o consumidor, em vez de oferecer recursos para que ele consuma mais. Essa postura, eu acho que no âmago, foi o grande equívoco da Anatel. Uma empresa que lida com inovação é fato da nossa vida. Eu e o professor Demi aqui temos que nos renovar a cada 6 meses, porque as inovações na nossa área surgem em torrentes. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que se você atua na área de internet e tecnologia, a inovação é presente em ciclos cada vez mais curtos. E a atitude, a mensagem foi muito negativa. Porque é uma mensagem que olha para trás, não olha para frente, que nos remete, vou ser um pouco duro aqui, à Idade da Pedra. Essa punição do usuário que o senhor mencionou, até foi também o professor Eduardo Morgado da Unesp, escutado também pela imprensa, ele disse que o usuário teria que cortar na carne mesmo o uso de internet, né? Que seriam as coisas que ele mais usa, né? Baixar vídeos, né? Usar o que demanda mais banda, né? Professor, em relação ao investimento, comparando o Brasil e outros países da América do Sul, a gente realmente investiu menos do que esses países? Olha, para ser realista, o fato é que essas são comparações nem sempre muito justas com o Brasil, porque o Brasil tem um território muito grande e tem áreas muito complicadas de você ter infraestrutura. Por exemplo, tem um projeto de passar fibra no leito do Amazonas, pode ser uma boa ideia, né? Certamente deve ser uma boa ideia, mas não é trivial ligar áreas cujo interesse econômico não justifica a chegada de operadoras. Então é importante que o governo tenha um papel complementar, porque senão tem regiões que nunca serão atendidas. A internet é um negócio que precisa de fibra óptica. Eu não acredito que você consiga resolver via satélite conexões adequadas de internet e certamente soluções criativas são importantes. Eu só queria fazer um adendo a essa história dos modelos, porque desde a época da discussão do Marco Civil, eu achava pessoalmente que o modelo da internet fixa e o da móvel deviam ser tratados ligeiramente separados, porque tem uma diferença conceitual muito importante. Na internet fixa, né, que a gente tem nas nossas casas, além da gente ser mais reflexivo e poder pensar com calma e tal, e não é a coisa da mobilidade que é instantânea, você tem o que o Vint, Surf e os outros chamam de serviço sobre o IP. Quer dizer, sobre o IP você carrega tudo, carrega o vídeo, carrega a voz. Hoje ninguém mais faz uma ligação internacional sem usar VoIP ou uma coisa parecida, que é voz sobre o IP. Quando você vai para a internet móvel, e a internet móvel não é Wi-Fi, o Wi-Fi é a internet fixa sem fio. Quando você vai para a internet móvel, você está usando a estrutura celular e sobre ela está montando a internet. Então, na verdade, a internet é carregada sobre a estrutura celular, que essa é uma estrutura tradicional das telecomunicações e das teles. Então, para ela, certamente é um mercado muito mais rendoso se você pudesse migrar para a região do celular, porque lá eles sabem como é que faz o billing, como você controla o tempo, a velha telefonia, claro, em forma celular. Então, lá a internet é carregada sobre a telefonia celular. Então, foi razoavelmente natural, né? Apesar que podemos ter restrições, dizer que há uma franquia na internet móvel, porque você está usando uma estrutura celular cuja velocidade não é definida, depende da célula, depende da população instantânea de cada célula, depende do movimento, do congestionamento, etc. e tal. Então lá nós vendemos baldes d'água e não bitolas de cano. Mas na internet fixa nós vendemos bitola de cano. E o meu alerta é que são modelos que têm estruturas diferentes e um não precisa matar o outro, não precisam juntar os dois. Quer dizer, da mesma forma que você tem restaurante que vende por quilo e restaurante de buffet, quer dizer, existem cálculos estatísticos que justificam ambos os modelos. Você não precisaria dizer que eu não posso garantir o restaurante de buffet porque tem um gordo que come muito e outro come pouco, o buffet não é viável. É viável, está cheio de restaurante que é buffet, está cheio de carros alugados com quilometragem livre. Então, os dois modelos são viáveis, mas são intrinsecamente diferentes pelo tipo de estrutura que é. Uma delas é em cima da estrutura celular e tem um certo tipo de rendimento, e outra em cima de uma estrutura fixa e tem outro tipo de característica. O senhor citou o Marco Civil da Internet e esse foi uma das duas leis federais que o presidente da OAB diz que a Anatel feriu ao dizer que a era do consumo ilimitado teria acabado. Ele falou que o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet traz alguma coisa a respeito disso, professor? Então, eu não sou especialista em direito. Eu entendo o seguinte, o Marco Civil da Internet diz duas coisas que, se casadas, podiam ajudar no caso. Primeiro, que a internet é um serviço essencial do ponto de vista social e não devia ser interrompido.
Segundo, que você só pode interromper o serviço de internet em caso de inadimplência. E aí precisaria juridicamente entender se franquia tem alguma coisa a ver com inadimplência ou não. Pelo que eu ouvi dizer de advogados, inadimplência é quando o cara gera uma conta, te dá um boleto e você não paga, aí você vira inadimplente. Quer dizer, o fato de você ter chegado no limite não quer dizer que você é automaticamente inadimplente. Então, a franquia, você interrompeu porque o cara chegou num certo item X ou Y, sem entrar no mérito se deve ou não ter isso, não é inadimplência. Então, você não poderia suspender o serviço porque ele não está inadimplente. Então, essa é a única parte que eu acho que o Marco Civil poderia ser usado em relação à franquia diretamente. Claro que a proteção ao consumidor tem mais aspectos aí. Professor, em relação ao que acontece em outros países, como que é a experiência dos outros países em relação à limitação ou não da banda larga fixa? Veja, guardadas as restrições e as dimensões do país, que é um país muito assimétrico, só para vocês terem uma ideia, na América Latina, a posição do país em termos de infraestrutura é quarta posição. Países que sofreram economicamente muito mais do que a gente, Argentina, países que não sofreram tanto como o Chile, não tem uma dimensão continental em área, mas linearmente é parecido. O Chile é um país bom, né? Países pequenos que têm uma economia marginal em relação à própria cidade de São Paulo, como o Uruguai, ou países como o México, e recentemente nós vamos ser ultrapassados pela Colômbia, tem uma infraestrutura muito melhor que a gente. Então, eu acredito, também não conheço todos os meandros, mas eu acredito que uma herança mal costurada de um processo muito rápido de privatização no Brasil da telefonia, e isso foi, apesar da Lei Geral das Telecomunicações deixar isso muito separado, foi meio importado esse modelo da privatização, em que, na verdade, a situação é a seguinte: vamos desregular tudo, considerando grandes players, e o modelo de grandes players eu acho que não é um modelo adequado para a internet, porque você acaba criando uma componente inercial, uma componente de massa numa tecnologia extremamente dinâmica, né? Grandes players esses muito ávidos por grandes margens de lucro em padrões internacionais. E pior, governo é sócio disso, porque a gente não pode se esquecer que um dos motivos pelo qual a internet é muito cara no Brasil é por causa do ICMS, que no caso da internet pode chegar em 40%. E isso diz respeito também a governos estaduais. Infelizmente, nenhum governo estadual tem política de infraestrutura. Quer dizer, os governos se preocupam, resguardados os modelos do móvel e do fixo, em instalar infraestrutura de saneamento, de instalar infraestrutura de rodovia, de distribuição de água. A crise hídrica de São Paulo é um caso, né? Mas nenhum dos 27 estados da federação se preocupa em relação à competitividade do seu estado. Vamos imaginar se seria possível não ter internet numa cidade como São Paulo. A grande resposta à mobilidade urbana da cidade de São Paulo, eu acredito, Demi, que é a internet. E você vê que não existem planos de infraestrutura em nível municipal e nível estadual. No nível federal, existe essa promessa há 14 anos, não cumprida, do Plano Nacional de Banda Larga. Então, assim, é uma situação realmente um pouco decepcionante em relação à visão do gestor público brasileiro numa área tão crítica para o progresso desse país. Quando houve a privatização da Telebrás, algumas empresas, poucas empresas, ficaram com esse monopólio, digamos assim, da prestação desse tipo de serviço. No caso, será que se a gente tivesse uma descentralização, com outras empresas menores que pudessem investir também em infraestrutura e fornecer serviço, talvez isso fosse uma saída? E em complementação, professor, eu queria te perguntar também em relação a essa ideia do Plano Nacional de Banda Larga que o professor Marcelo comentou. Então, começando de trás para frente, eu acho que é fundamental que exista a complementação do Estado nos lugares onde não há atração comercial, e senão você vai ter um pedaço do país desconectado, condenado à desconexão eterna. Como acontece com as estradas, né? Como acontece com as estradas. E especificamente na banda fixa, que é o nosso foco hoje, é uma área que a competição é mais difícil, porque depende de infraestrutura localizada e instalada. Então, mesmo em lugares avançados, e nossa situação é bem pior, você tem algumas alternativas. Em geral, uma mão de alternativas, 5, 6, não tem muito mais do que isso. No Brasil, em geral, você tem 2 ou 3, às vezes, né? E tem regiões que você tem uma só.
Então isso atrapalha porque a competição nessa área é muito saudável e era bom você ter alternativas. O que acontece é que provavelmente a tecnologia vai inventar saídas interessantes. Está cheio de provedor inventando moda aí, né? Redes virais, redes funcionando de forma não estruturada como é hoje. Então essa é outra ameaça à área, não sabemos para que lado vai, mas eu gostaria de, claro, ter mais competição na região da banda fixa e eu gostaria de preservar o modelo que a gente tem hoje, em que o usuário de internet na sua casa contrata uma velocidade e não se preocupa em dizer se ligou ou não ligou. Até porque se pegar um outro lado desse problema da coisa, esse é um caso muito raro em que o medidor do que eu gastei não está sob minha vigilância. Eu não sei o que eu gastei. É que nem eu comprar carne no açougue, o sujeito pesa atrás da cortina e fala, está aqui seus 5 quilos. Fala, mas parece 1,5 kg. Não, são 5, eu já pesei. Quer dizer, sem contar que eu mando 3 bytes, cai dentro de um pacote, pode ser retransmitido 20 vezes. Exatamente. Pode ser que não estou mandando nada, mas o computador está falando com a base. Quer dizer, eu chego no fim do mês, gastei não sei quantos e eu não fiz nada. Quer dizer, essa é uma região muito complicada tecnicamente para definir o que está sendo vendido. O meu quilo de carne ainda vem com um monte de pelanca, um pedaço de osso. Propaganda, eu recebo propaganda em casa de um... Eu não vou pagar pela propaganda do outro. Quer dizer, qual é o sentido de eu gastar minha franquia para propaganda do sujeito que me obrigou a vê-la? Então, essa é uma área bem complicada. A gente só falando ainda da comparação em relação aos outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 7 das 13 maiores operadoras, a gente tem muito mais então opção lá para escolher, eles adotam essa estratégia de ter planos que limitam franquia e planos ilimitados mais caros, né? E assim como acontece também no Reino Unido, mas a maior parte dos países ainda adota, como o Brasil, planos ilimitados, né? De acordo com a nossa situação hoje, era melhor a gente continuar dessa maneira, de acordo com tudo que a gente já falou aqui, dos players que existem no mercado, que são poucos, né, que prestam esse serviço. A gente deveria continuar como está e depois de um incremento de infraestrutura, pensar nesse tipo de modelo, ou realmente a gente deveria pensar já nesse momento uma mudança? Olha, eu acho que existe um problema. Eu acho que até a questão que foi levantada de fundo, repito, muitas dessas empresas são de capital estrangeiro e eu acho que o problema fundamental é a remessa de dólar para o exterior. Como diminuiu, apesar de internamente o mercado continuar crescendo, apesar da crise, e quando tem crise as pessoas usam mais internet para procurar emprego, ofertar serviços, o fato do dólar ter caído fez com que a remessa de lucro às matrizes, eu escutei durante muitos anos que para muitas dessas operadoras globais, inclusive uma aí que foi, até porque trocou o presidente da Vivo recentemente, uma das únicas empresas, uma das únicas regiões do mundo que dava lucro para essas empresas, inclusive na América Latina, até porque não tem obrigação de investimento em infraestrutura, é o Brasil. Há muitos anos eu escuto isso. Então, provavelmente, a situação dessa celeuma vem toda de arrecadar mais para... É mais ou menos a questão da taxa do dólar, da gasolina. O preço desvaloriza, mas o preço lá fora é caro, então tem que repassar para o consumidor, né? Mas aí faz menos sentido ainda, porque é uma questão totalmente privada. Agora, são os momentos em que você pode consertar política. Então, assim, eu sou totalmente contra qualquer mudança do atual quadro, até porque você vai lesar o consumidor. Se você não mudar essa política com compromissos concretos de melhoria da qualidade do serviço, de melhoria da infraestrutura e, eventualmente, até da desregulamentação do setor para mais competitividade, houve um caso recente da própria Google começar a operar como operadora de telefonia, porque esse modelo, por exemplo, inibe os negócios dela. E aí eu acho que é até legítimo esse modelo, porque ela que faz uso acaba sendo a transportadora dos dados também, né? Senhores, muitíssimo obrigado por terem participado aqui do programa Complicações. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero contar com os senhores na próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.